eu vou só assistir. Não, eu vou só me alimentar. Irmãos, eu quero encerrar essa série de mensagens hoje. Quero compartilhar algo com você. Só que assim, irmãos, hoje a palavra vai ser uma palavra um pouco exortativa, vamos dizer assim. Não sei se existe essa palavra. Existe? 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 Obrigado, doutor. Realmente, semana passada eu falei que era uma palavra pastoral, né? Uma palavra nós falamos sobre oração, leitura da palavra e sobre jejum. Vanessa chegou hoje tão feliz, pastor, consegui, né? Jejuar, consegui. Irmãos, nós precisamos ouvir e praticar. Ouvir e tentar. Então, essa série de mensagens que nós ministramos aqui na igreja, sobre a igreja, nós, como igreja, coletivo, nós precisamos pôr em prática. Nós precisamos pôr em prática, irmãos. Por quê? Porque Jesus vai voltar, irmãos. E Ele vai buscar uma igreja gloriosa. Ele vai buscar uma igreja apaixonada por Ele. Então, muito se fala sobre avivamento. Só que o que precede um avivamento, o avivamento de Mateus 24, é o esfriamento. Só que, irmãos, nós não podemos estar profeticamente no lugar do esfriamento. Nós não podemos estar no lugar do esfriamento. Porque quando a palavra fala isso, a gente não tem que olhar e falar assim, mas normal, a palavra já disse que isso aconteceria. Não, mas eu não posso fazer parte dessa estatística. Eu tenho que ser aquele que leva a lenha no altar todo dia para que o fogo não se apague. E nós falamos muito aqui sobre não sermos uma igreja consumista. Irmãos, não podemos mais ser uma igreja consumista. Uma igreja que olha para aquilo que Jesus pode proporcionar na vida dele. Para os benefícios. O maior benefício que Jesus Cristo conseguiu na cruz do Calvário, a gente não desfruta. Qual é o maior benefício? Está em Hebreus, o acesso ao trono da graça, ao santíssimo lugar, ao tete a tete com Deus. Esse é o maior benefício conquistado na cruz, lógico, salvação eterna, mas eu estou falando no tempo terreno, no tempo que nós estamos aqui. O maior benefício da graça é a comunhão com Deus, é a comunhão com Deus sem intermediários. Então, semana passada nós falamos sobre honrar a pessoa de Jesus, é ter uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, porque esse é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Por quê, irmãos? Porque o dia do culto não é o dia do espetáculo da igreja. Não pode ser. Não deve ser. O dia do culto é o dia da celebração do corpo. É a celebração do corpo de Cristo. Pastor, mas eu aprendi, irmãos, a gente aprendeu muita coisa errada. Se Paulo vivia numa igreja, com poucos anos após a ascensão de Cristo, e já estava corrigindo a igreja,
Quando ele mandou as cartas para Corinto, quando ele mandou para Roma, quando ele mandou para Galácia, quando ele mandou para Éfeso, para Colossos, para Tessalônica, são cartas de correções numa igreja tão nova. Imagina nós há 2000 anos depois. Queremos ser uma igreja com base naquilo que a gente acha, e não mais com base naquilo que as Escrituras dizem. E pasme uma coisa que eu vou te falar. Igreja não é questão de certo ou errado. Pecado não é questão de certo ou errado. É questão de alvo ou fora do alvo. A palavra pecar, pecado, significa errar o alvo. Não significa fazer a coisa errada. Coisa errada não é crente que não tem que fazer, ninguém tem que fazer. Agora quem faz? Todos. Todos pecaram. Todos erram. Todos cometem delitos. Todos falham. Se a igreja fosse a reunião dos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Só Jesus estaria presente no culto. Quem está aqui comigo? Mas o que é então? Irmãos, isso foi o que os homens tornaram a igreja. Isso foi o que as pessoas tornaram a igreja. Então pecar é perder o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é Jesus. Então toda igreja que não tem como alvo amar a pessoa de Jesus, estar na pessoa de Jesus, celebrar a pessoa de Jesus, perdeu o alvo. Sabe uma coisa que eu não concordo? Eu sempre estou falando isso aqui. As pessoas classificarem. Isso aqui é igreja de Deus, isso aqui não é igreja de Deus, isso aqui é igreja de Deus, isso aqui não é... Por exemplo, eu não concordo, as pessoas falam assim, porque o católico é isso e aquilo, e você? Você viu o que aconteceu agora no Corpus de Christi? As cidades enfeitando as ruas para Jesus? As igrejas católicas, quem viu? E o que a gente fez? Mas é só uma data, pastor, mas o feriado você curtiu, né? Você que pôde, é lógico, tem gente que não pode. Mas o feriado você curtiu. Sexta-feira Santa, os católicos não comem carne. Parabéns. Tiraram um dia para jejuar isso. Ok. E a gente? Então, irmãos, está na hora da gente... Ou a gente queima por Jesus, ou a gente derrama o nosso coração dele. A palavra hoje vai falar sobre isso. Mas como todas as séries eu comecei contando um relato triste da igreja, todas essas palavras, hoje eu queria contar uma também. Essa semana eu tive, não sei se existe essa palavra também, o desprivilégio. Existe? Mais ou menos, né? Eu tive a tristeza de ir ao velório de um colega pastor, apóstolo Edivaldo. Talvez algum de vocês viram nas redes sociais falando sobre ele. Eu o conheci pessoalmente, eu tive a oportunidade de ministrar na igreja dele. As igrejas da região, boa parte das igrejas, de alguma forma, foram tocados pelo ministério do apóstolo Edivaldo. Boa parte mesmo foram tocadas pelo ministério do apóstolo Edivaldo. Entre os anos 2000 e o ano 2010, 2013, mais ou menos, o pastor Edivaldo foi um pastor muito ativo na região. A igreja dele, que ele pastoreava, a igreja Vinho Novo,
Foi uma igreja, assim, que fez muita diferença na vida de muitas pessoas. Você conhecia também, né, Suzy? Só que o pastor Edivaldo, ele, como qualquer ser humano, cometeu um deslize na sua jornada, com a sua família, com a sua esposa. E esse pastor que levantou tantos ministros que eram drogados e se tornaram pastores, esse pastor que acolheu tanta gente, batizou tanta gente, esse pastor que foi mão de Deus para restaurar tantos casamentos, esse pastor que foi mão de Deus para tirar muitas pessoas das drogas, agora é um pastor que estava no centro do apedrejamento. Então aquelas pessoas que ele levantou, que ele cuidou, agora viram as costas para ele. Conheceu o apóstolo Edivaldo? E esse pastor, ele se tornou um pastor abandonado. Literalmente. Engraçado que lá no velório dele, muita gente que ajudou ele a morrer estava chorando no caixão dele. Porque muito se diz na internet, mas nós temos fontes seguras que afirmam que ele se enforcou. Ele tirou a sua própria vida. E para mim, foi um dia difícil quando eu fiquei sabendo disso. Um dia difícil em ver um homem de Deus. Muitos vão falar de falta de fé, muitos falando que agora ele foi para o inferno. Porque ele... É os comentários que a gente viu na internet, irmãos. Agora se suicidou e foi para o inferno, se suicidou e é isso, se suicidou e é isso. Irmãos, mas só quem é ministro do Evangelho sabe o que aquele homem estava passando. E é triste. E é triste. Esses dias eu abri o meu Instagram e eu vi que estava acontecendo alguma coisa com aquela cantora de 16 anos, Maria Marçal. E eu fui procurar saber o que estava acontecendo com ela. E aí os crentes arrebentando a menina, porque olha, está vendo? Olha a roupa que ela usa agora. Agora usa a roupa de grife. Agora usa isso. Agora não sei o quê. Ah, porque essa menina é sapatão. Desculpa, irmãos, eu vou falar o que estava escrito na internet, tá? Essa menina nunca vai casar com um homem de Deus. Uma menina de 16 anos. Quem estava fazendo isso com ela? A igreja. A igreja. E a menina aparece fazendo um vídeo com uma cara de depressiva. 16 anos. Ah, mas se expôs, irmãos, Deus quis levantar ela. Ah, mas não tem mais, irmãos. Uma garota renunciando a sua... Ah, mas ela fica em hotéis caros. Problema dela onde ela fica, irmãos. Essa menina roda o mundo cantando e adorando Jesus. Ah, pastor, eu não concordo que paga, que isso... Cara, isso aí não é problema nosso. Nem tudo que você concorda, você tem que apedrejar. Tá aí, desculpa, irmão, eu vou falar uma coisa aqui que pode ter um monte de gente que vai falar. Deixa eu falar isso. Eu não sou de esquerda, ok? Amém? Mas eu vou fazer um comentário. Tá lá os bobão lá que foram lá no dia 8 lá jogar pedra no Congresso, tá tudo preso, irmão. Pastor, tá errado. Tá errado a aplicação que está sendo feita, mas tá errado o que eles foram fazer lá também. Fica quieto, vai orar. Vai votar. O nosso Messias não é o Bolsonaro. Amém? Eu sou conservador, tá, irmãos? Eu sou pela família, eu sou pelos princípios judaicos cristãos.
Eu não concordo com o que está aí, mas também não concordo com o extremismo. Tem que ser inteligente. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Ô igreja, vamos voltar a ser igreja, irmão? Quando você vê um irmão cair, não joga pedra nele, não. Vai ser suporte para ele. Sabe, uma vez eu atendi uma pessoa chamada Leandro Vidotti. Leandro Vidotti. E esse homem, ele tinha vício nas drogas. Ele era policial em Jundiaí. E estava perdendo a sua família por causa do vício. E eu passei horas com ele atendendo uma tarde de sexta-feira na igreja. E ele falava: pastor, eu não vou aguentar viver sem minha família. Se minha família não me receber de volta, eu vou me matar, pastor. Eu vou me matar, pastor. E eu fiquei horas e horas, e no domingo seria um culto de Santa Ceia como esse. E eu falei assim: não, Leandro, vem, no domingo a gente vai estar aqui, a gente vai cear junto, e tal, e não sei o que, e tal. E fiquei horas conversando com aquele homem. Esse homem foi embora. E domingo eu esperei ele para a Santa Ceia, o Leandro não chegou. E eu achei estranho. E o Leandro, ele tinha um filhinho, que era como essa criança que veio me abraçar agora. Todo culto ele vinha: pastor Léo, pastor Léo. Segunda-feira a gente falou: estranho, o Leandro não está atendendo o telefone. Vamos na casa do Leandro. E quando chega na casa do Leandro, ele está no hall da escada dele, enforcado. E no próximo domingo, o filhinho dele veio: pastor Léo, você viu meu papai? E aquele homem não queria se matar, ele não queria perder a vida. Ele queria extinguir aquela dor que estava dentro dele. Assim como o apóstolo Edivaldo fez essa semana. Não julgue o outro, meu irmão, por favor. Irmão, a igreja não é o tribunal de Cristo. A igreja não é o tribunal de Cristo. Então eu estou ministrando essa série de mensagens sobre a igreja de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, que sejamos um remanescente da igreja, Marcão. Que sejamos um remanescente da igreja. Que não vem na igreja para consumir, vem na igreja para adorar aquele que é dono da nossa vida. Que vem na igreja para entender que nós somos um corpo, nós somos uma família espiritual. Que nós somos uma família espiritual, que o fato de repente de alguém não estar aqui, deve gerar em nós sim uma preocupação, irmãos. O fato de alguém não estar aqui hoje, tem que gerar em nós uma preocupação. Sim. E a gente vive a era mais doente emocionalmente. E a igreja tem tratado isso como falta de fé. A pessoa está em depressão porque ela está com falta de fé. Porque ela ora pouco, porque ela não jejua. E joga na conta da pessoa ainda a depressão dela. O pânico dela. A ansiedade dela. É frescura. Essa pessoa está com frescura. Tem que virar homem. Ninguém sente pânico porque quer. Sente, pai? Quanto tempo você ficou dentro do quarto? 6 meses dentro do quarto escuro. Oh, mas um homem tão esclarecido como o senhor, como que vai parar dentro de um quarto escuro? Então eu quero compartilhar uma palavra. Abra comigo, irmãos, 1 de Coríntios, capítulo 13.
Eu quero te trazer para a palavra. Vamos lá, vou tentar ser breve. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Sempre se mantém firme. Somente até aqui. Irmãos, eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é o amor. O amor. A igreja de Cristo precisa ter o DNA de Cristo. Nós precisamos ter o DNA de Cristo. E o DNA de Cristo é amar. Amar aquilo que faz. Amar o próximo. E amar a Deus. Diga assim, amar o que faz. Amar o próximo. E amar a Deus. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja. Amar o que faz. Amar o próximo e amar a Deus. Sabe, irmãos, hoje a igreja deveria ser a expressão desse amor na face da terra. Nós deveríamos ser a expressão desse amor. De amar o que faz, amar o próximo e amar a Deus. Mas infelizmente a igreja moderna se tornou um parque de conveniências. E é forte isso, irmãos, mas é necessário falar. Virou um parque de conveniência. Se não me agrada, se não infla o meu ego, eu procuro um lugar que faça isso para eu consumir. Eu amo esse silêncio. Esse silêncio para refletirmos. Então, irmãos, hoje nós vivemos uma realidade onde a igreja se tornou um amontoado de pessoas magoadas, decepcionadas. Pessoas que antes eram apaixonadas por Deus e por sua obra, e hoje se tornaram indiferentes. Nós acabamos de cantar uma canção aqui que nós não temos tempo para perder com ressentimento, e a gente vive uma igreja de pessoas magoadas. Por quê? Porque não toleram o erro do outro. Porque se magoou, porque o outro talvez naquele dia não estava legal e te magoou. E aí você carrega aquela mágoa. Aí a pessoa troca, ele sai magoado daqui e vai magoado para outra igreja. E chega lá cheio de mágoa, esperando que alguém vá inflar o seu ego para reverter a sua mágoa. E para você reverter a sua mágoa, você não depende de atos do outro, você depende de perdão.
ser um perdão instantâneo. Ele não sabe o que ele fez, ele não fez porque quis, talvez ele estava num mau dia, talvez ele não estava bem, talvez ele não esteja numa temporada boa da vida dele. Ele não é assim, não é porque ele fez assim, agora eu vou guardar isso. Isso é o famoso, você faz 99 coisas para uma pessoa e uma que você errou, ela te assassina. Dentro do coração dela. Ela já não serve mais para mim. Então, irmãos, a igreja está se tornando isso. Porque geralmente, irmãos, não é regra, tá? Não é regra. Mas geralmente quando uma pessoa ela se transfere de um lugar para o outro, quando chega lá, ela quer contar para os pastores o quê? Não o que ela veio fazer ali, mas as suas mágoas da igreja passada. Porque eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com... Irmão, se decepciona com os seus erros. Por que você não se decepciona com o que você tem feito? E muda. Mas é fácil porque a gente vive uma geração de transferência de culpa. Sempre alguém é culpado pelas nossas mazelas. Quem está entendendo aqui, irmãos? Você está entendendo isso? Pode ser duro, irmãos, mas é uma realidade. Nós precisamos restaurar o amor na igreja. A verdade, irmãos, é que sem amor tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Orar sem amor não tem sentido. Vir à igreja sem amor vira peso. Oferta sem amor vira avareza. Servir sem amor vira fardo. Relacionamento sem amor não gera vínculos. Sem o amor tudo perde sentido. Só que deixa eu te falar uma coisa, amor não é sentimento. Amor não é sentimento. E eu vou te mostrar na palavra que amor não é sentimento. Sentimento é paixão, é tristeza. Amor não. Amor é um comportamento. Amor é um posicionamento. Amor é um comprometimento. Por isso ele é imperativo. Deus fala, ame. Ele é uma ordem de Deus, ame. Ame o teu inimigo. Irmão, quem tem sentimento de amar o inimigo? Pastor, eu não tenho inimigo. Tem sim, irmãos. Infelizmente, nessa face da terra, nós fazemos amigos. Infelizmente, nós fazemos inimigos também. Infelizmente, é triste, mas a gente faz inimigo. Faz. Tem pessoa que não te quer bem. E a pessoa que não te quer bem, ela não é seu amigo. Se ela não é seu amigo, ela é o quê? Alguém que faz algo para te prejudicar é o quê? É teu inimigo, irmãos. Mas a Bíblia diz que você tem que orar por ele e amar ele. Ah, meu Deus do céu. Quem está me entendendo, irmão? Talvez seja como um metiolate, não é gostoso. Não, o metiolate de hoje é Nutella, né? Talvez seja como o abezentacil, irmãos. Ruim de tomar, mas importante para nós. Precisamos restaurar o amor na igreja. Hoje, eu já falei um pouco sobre isso, em tempos modernos é mais fácil a gente se relacionar com o artificial do que se tornar sociável. E a gente não quer se tornar sociável porque a gente não quer se decepcionar com pessoas. Verdade ou mentira? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E Jesus não se decepcionou com eles. Jesus foi até o fim cumprir a obra da cruz. Por isso hoje a gente participa da Santa Ceia. Jesus serviu Pedro que o negou, serviu Judas que o traiu, serviu João que queria que descesse fogo numa cidade, chamado o apóstolo do amor, por si mesmo. Jesus só andava com cara gente boa, irmãos.
Quando vieram prender Jesus, Pedro tirou do facão e cortou a orelha do sacerdote. Jesus escolheu Saulo para se tornar o maior apóstolo da igreja. Pessoas que nós talvez abominaríamos de entrar na igreja hoje. Pessoas que nós abominaríamos entrar na igreja hoje, se tornou o maior dos apóstolos. Saulo, matador de crente. Quem está comigo aí? Agora olha só, irmãos, Mateus 24:12 diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12 diz: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Quando aqui está falando o pecado aumentará, deixa eu frisar muito bem para você isso, não está falando de certo e errado, de pessoas que fazem coisas certas e erradas. O original da palavra pecado é perder o alvo, perder o... Então o que ele está dizendo aqui? As pessoas vão tirar os olhos de mim. E por tirarem os olhos de mim, o amor delas vão esfriar. Vou repetir. As pessoas vão perder o alvo. Quem aqui já foi num clube de tiro? O clube de tiro, você está lá, você foca no alvo. Você não pode olhar para o lado. Você não pode olhar para cima. Você não pode olhar para baixo. Você tem que olhar para o alvo. Se você perder o alvo, você perdeu aquilo que era o foco, aquilo que é o objetivo, aquilo que é o sublime. Você está entendendo, irmão? Você está conseguindo entender isso? Está ficando claro para você? Então, irmãos, por aumentar o pecado, ou seja, por as pessoas perderem o alvo, tirarem os olhos de Jesus, o amor de muitos vai se esfriar. Agora veja bem, irmãos, como você está hoje? A pergunta é: como você está hoje? Como eu estou hoje? Qual é o nível do amor hoje que eu sinto pelo que eu faço, pelas pessoas e por Deus? Vamos fazer um contraste com o que nós lemos em Coríntios. Alguns sintomas do esfriamento do amor, a impaciência. Lá diz que o amor é paciente e nós perdemos a paciência fácil. Perder a paciência com os novos na fé, com os irmãos imaturos, com pessoas difíceis. Eu não tenho paciência com gente difícil. Então isso é um sinal que está faltando você voltar para a posição do amor. Mas a pessoa é assim, assado. A pessoa não sabe o que eu sei. Tem paciência, porque ele sabe menos. Então a falta de paciência, irmãos, a impaciência, é um sintoma que você saiu fora de uma posição chamada amor. Não tem paciência com a sua esposa, com o seu filho. O filho faz algo que não era para você fazer, você já sai espancando, já sai xingando, já sai falando. Não tem paciência com o marido, não tem paciência com o irmão na igreja, não tem paciência com nada e com ninguém. Mas não, eu sou evangélico, pastor. Você pode ser evangélico, que não muda nada na sua vida ser evangélico. Não muda nada na minha vida ser evangélico. O que muda na minha vida é eu cumprir princípio. Grosserias. Você é uma pessoa grossa? Uma pessoa grosseira? Uma pessoa fria? Uma pessoa rancorosa? Não sabe responder ninguém em amor. Tudo resolve no seco.
tudo resolve no... Eu sou assim mesmo. É? Continua sendo assim. Diz que o amor não é grosseiro, não é ciumento. Presunçoso. Diz que o amor não é presunçoso. Você sabe o que é presunçoso, irmãos? Presunçoso é aquela pessoa que se julga melhor que as outras. Aquela pessoa que se julga melhor que as outras. E a pessoa que se julga melhor que as outras é uma pessoa totalmente desumilde. Ela já não quer se relacionar com pessoas que ela julga não está no padrão dela. Ela já não frequenta mais lugares que ela não cabe. Porque o presunçoso, a primeira coisa que ele perde é a humildade. O presunçoso, ele acha que ele é o melhor em tudo, então ele já não pode mais se relacionar com pessoas que não sabem o quanto ela acha que sabe. É duro, né, irmãos? Mas é verdade. O presunçoso se torna arrogante, se torna soberbo. Se torna uma pessoa vaidosa. E vaidosa não é a pessoa que começa a se cuidar ou deixa de se cuidar, ou a roupa que ela veste, ou a roupa... Não é isso que é vaidade. Vaidade é um ego inflado. Tem pessoa, a pessoa não... Ai, ela começou, ela está de brinco, ai, ela virou vaidosa. Ah, porque a pessoa fez bariátrica, porque ela quer emagrecer, ela virou vaidosa. Não, irmão, isso é questão de saúde. Vocês estão comigo aqui ainda? Mas é uma verdade que nós precisamos ouvir, irmão, não sermos pessoas presunçosas. Por quê, irmãos? Porque essa é uma posição que não nos cabe. Irmãos, uma pessoa que ela está vivendo o esfriamento do amor é uma pessoa que ela se irrita com tudo. Nada nunca está bom, aliás, nada está do seu jeito. E se não está do seu jeito, para mim não serve. Eu tenho falado já aqui há alguns meses, irmãos, que a gente vive uma igreja que não sabe resolver conflitos. Ninguém mais sabe resolver conflito, ninguém mais sabe trocar uma ideia para resolver um probleminha, irmãos. Ninguém mais sabe bater um papo e resolver uma situação. Isso acontece dentro da família, ninguém mais sabe discutir saudavelmente. Ninguém aceita mais discutir, ninguém aceita mais conversar, ninguém aceita mais falar sobre um assunto que talvez não seja da visão dela. Você quer ver? Daqui a pouco, é que não começou ainda, as campanhas que divide igreja, divide família, divide um monte de pessoa. Irmão, qual é o problema se você pensa diferente de mim politicamente? Qual é o problema? Qual é o problema, irmãos, eu gostar de macarrão e você não gostar de macarrão? Porque hoje é assim, se eu não gostar de macarrão, a pessoa fala assim, o que você tem contra quem gosta de macarrão? Não, irmão, eu só falei que eu não gosto. Hoje você fala assim, eu sou hétero. O que você tem contra homossexual? Irmão, eu só estou falando que eu sou. E a gente traz isso para a igreja. Ah, eu gosto de corinha de fogo. O que você tem contra quem gosta de worship? Não, irmão, você gosta de... Então vamos cantar um corinho de fogo. Tá tudo bem. Vai adorar Jesus? Vamos adorar Jesus. Ah, eu gosto de ver o pastor Márcio pregar. O que você tem contra mim? Não, só estou falando que eu gosto de ver ele pregar.
Só isso, irmão, pelo amor de Deus, não precisamos brigar por causa disso. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Eu não gosto de colocar roupa social. O que você tem contra quem vende boné na igreja? Eu não tenho nada, irmão, põe o seu boné. Caiu água aí, né? O que você tem contra quem derruba água? Não tenho nada, irmão, eu só vi que você derrubou a água. Ô, irmão, a igreja é o coletivo das indiferenças. Está tudo bem se você pensa diferente, irmãos, nós estamos aqui pelos nossos pensamentos diferentes. Nós estamos aqui por aquele que é único, que é Jesus Cristo Nazareno. E está tudo bem. Ele é o motivo. O pecado é a gente perder o alvo, é a gente deixar de adorar Ele. Foi ele aqui, ó. Aí fala assim: por que você achou que era eu? Irmão, mas é assim hoje, irmão. Você posta um negócio na internet, tá mandando indireta? Fala, não, era direta mesmo, irmão. Tá chato. Irmão, eu sou de uma época que nessa hora a gente ia estar pintando a rua. Para brincar um pouco. A vida é tão difícil, irmão. A vida está tão difícil, irmãos. Está tão difícil viver que você chega e fala: ô, irmão, esse dia eu cheguei, não sei se está aqui ou não, e também nem estou mandando direto, pelo amor de Deus, se você estiver aqui, você pode se manifestar. Eu falei: nossa, irmão, Copa do Mundo está cheia. Eu vou torcer para a Argentina. Ô, irmão, Argentina não, irmão. Torce para o Egito. Argentina, irmão. Tem argentino aqui, ó? Tu hablas espanhol. Tá chato, irmão, vamos pintar. O Brasil vai ganhar. Se ele não ganhar, não vai mudar a nossa vida. E se ele ganhar, também não vai mudar a nossa vida. Mas vamos brincar um pouco, vamos dar risada, vamos gritar gol. Tá chato. Eu não gosto mais de futebol. Irmão, que lá tá tudo combinado, tá tudo certo, mas vamos dar risada, vamos pular. Irmão, o Brasil tá torcendo contra o Neymar, quer que o Neymar se lasque. Irmão, deixa o camarada jogar, vamos torcer para ele fazer uns golzinhos. E se você for torcer para a Argentina também, não dá nada, irmão. Nós tá junto. O que foi? Você tem que falar, você fala... Já olhei assim, você olhou para mim, eu falei: o que está acontecendo? Então, irmãos, não se irrite com qualquer coisa, irmão. Tolere mais. Pensamentos de desistência. Coloca lá no versículo lá. O 7. Olha lá. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Pensamentos de desistência. Você não percebeu, mas a falta de amor está fazendo a sua fé se esvair. Você está perdendo a sua fé, você perdeu a esperança. Você já não é mais uma pessoa firme e convicta. Sempre firme. Sempre firme. Sempre cheio de esperança. Não está bom, mas vai ficar bom. Não está bom, mas vai ficar bom. Então eu falei alguns diagnósticos. E o que fazer quando você se encontra nessa situação? Aqui está a chave, irmãos. Pastor, eu acho que eu não estou amando é nada. Ok. Não está tudo bem, mas vai ficar bem, amém? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 2, do 2 ao 5.
Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou a pretensão dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou. Ninguém consegue abandonar sentimento, irmãos. Por isso o amor não é sentimento. Você já sentiu raiva de alguém? Pode falar, irmão, eu já. Você conseguiu, abandona essa raiva. Aí você, beleza, abandonei a raiva. Não é porque é um sentimento. Você já abandonou uma paixão? A partir de agora eu não estou mais apaixonado por essa pessoa. Não dá, porque é um sentimento. Agora, você só pode abandonar aquilo que não é um sentimento. E eu queria que você absorvesse isso hoje. Amor não é um sentimento. Amor é um posicionamento. Amor é um comprometimento. Amor é um compromisso. Então ele diz assim: você abandonou o amor que tinha no princípio. E agora, talvez você olhe e fale assim: eu sou essa pessoa, pastor. Quem tem coragem de dizer assim e falar assim: eu sou essa pessoa, pastor. Eu abandonei isso. Eu sou essa pessoa. E o que eu devo fazer agora? Ele dá o remédio. Veja onde caiu. O que te fez parar de amar? O que você faz, as pessoas e a Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então eu queria propor para você hoje um autoexame, uma autoanálise. Veja onde você caiu. Veja onde você parou de amar o que faz, amar as pessoas e amar a Deus. Perceba isso, foi ali, foi naquele momento, foi diante daquela situação, foi diante disso. Faça uma análise. E depois que você perceber isso, a palavra diz: arrependa-se. Você vê, irmãos, que às vezes a gente está falando de arrependimento. Você tem que se arrepender, para de fazer isso. Você tem que se arrepender, para de fazer aquilo. Você tem que se arrepender, essa pessoa não se arrependeu. Porque está ligado em certo e errado. Aqui Jesus está falando assim: arrependa-se de parar de amar. Arrependa-se de parar de amar. E arrependimento é: mude a rota. Mude a rota. Amor não é fazer o que quer, é fazer o que não quer. Por amor. Fazer o que não está afim. Quem tem vontade de perdoar, irmão? Aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te caluniou. Ninguém tem sentimento de perdoar. Por quê? Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Arrependa-se. Eu queria chamar a igreja hoje para um arrependimento. E arrependimento do quê? Do maior pecado, deixar de amar. Porque se o amor é o maior dos dons, é o dom excelente que diz a Bíblia, é o maior dos dons, e eu estou deixando esse dom de lado, irmãos, também é o maior dos pecados, é deixar de amar o que faz, as pessoas e a Deus. Mas pastor, eu já não tenho aquela paixão. A paixão ela vem com exercício, irmãos. É como uma academia, você exercita, você exercita, você exercita, você exercita. Daqui a pouco você está no ideal. Quem está comigo aqui? Arrependa-se. E o arrependimento não é uma palavra, é uma postura.
E qual é a postura? Volte a praticar as obras que no início praticava. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Então volte, irmãos. O amor não é um sentimento, ninguém consegue abandonar sentimentos. Amor é comportamento, é compromisso, é uma decisão. O que te fez parar de amar? As distrações? As armadilhas? O sucesso, o conforto, as amizades? Analise. O que te fez parar de amar? O que te fez parar de amar? Faça uma análise. Você está distraído com o quê? Qual armadilha você caiu que te fez parar de amar? Analise isso. O sucesso, o conforto. Gustavo... Cadê o Gustavo? Está nos juniores. Contou uma bênção para mim ontem, antes de ontem. E eu falei para ele, cara, que essa bênção, filho, te leve para mais perto de Jesus, não te afaste de Jesus. E o que acontece, irmãos, que muitos de nós, às vezes, a gente se perde, não é na bênção. Eu falo por mim, irmãos. Eu falo por mim. Sabe, tem um pastor que se chama Francis Chan, americano. E ele conta uma história das igrejas da Ásia, que são as igrejas perseguidas. E ele diz assim que quando o governo flexibilizou a igreja lá parou de crescer e começou a se esfriar. E os missionários que estavam naquele lugar, eles começaram a orar para a perseguição voltar. Porque o conforto da igreja, de não ser mais perseguida, tirou o coração das pessoas de Deus. Aconteceu com os romanos. Então eles começam a orar, dizendo que volte a perseguição, para que o amor volte a queimar no coração das pessoas. Minha palavra para você é: arrependa-se hoje. Coloque-se de pé, irmãos. Se arrependa hoje. É necessário e inadiável romper com o que te fez parar de amar. Tem que ter um rompimento, irmãos. Tem que romper com aquilo que fez você romper com o amor. E eu estou falando, irmãos, e eu gostaria que você pudesse pensar de uma forma geral na sua vida. Eu não estou falando somente da igreja física aqui. Volte a amar o que você faz na sua profissão. Volte a fazer com amor o que você fazia. Volte a amar as pessoas que estão ao seu redor. Volte a amar, irmãos. Decida isso. Que isso seja um compromisso seu. Volte a amar as pessoas, irmãos. Pastor, mas pessoa é difícil mesmo, irmão. Você também é. Eu também sou. Todos nós somos difíceis, irmãos. Pastor, eu desisti de gente. Se a gente desistiu de gente, a gente desistiu da vida, irmão. Ah, pastor, mas pessoas machucam. Bicho machuca também, irmão. Vai montar num cavalo chucro para você ver. Deus chamou a gente para se relacionar com gente, não com máquina.
Deus não chamou para a gente se isolar, irmãos. Escute, Deus chamou a gente para ir buscar aquele que está isolado e trazer para o meio da gente. Foi para isso que Deus nos chamou. Davi, quando ficou sabendo que um filho do rei estava vivendo isolado em Lodebar, ele foi buscar e trouxe ele para a mesa. Manda buscar ele. Jesus foi almoçar na casa de um camarada que ninguém queria ele, chamado Zaqueu. E os religiosos falaram, não, mas ele, não, a gente tem que trazer ele para o nosso meio, a gente não tem que isolar ele. Jesus, irmãos, os judeus, eles queriam o evangelho só para o povo judeu. Jesus falou assim, não, vai para a Judéia, Samaria, confins da terra, vai para os gentios. Mas a gente não se dá com o samaritano. Você tem que se dar com todo mundo. Você tem que ter a boa estima de todo mundo. Então cuidado, irmãos, com o isolamento. O isolamento não é lugar para você. Se gente te machucou, é por gente que você vai ser curado também. Se gente te decepcionou, é gente que vai te trazer de novo a honra. Porque a gente é gente, irmão. Você já decepcionou alguém também. Você já deu mancada com alguém também, irmão. Você já falhou com alguém também. Você já deixou de cumprimentar alguém que estava esperando o seu abraço. E você nem percebeu. Assim como eu faço também, irmãos. Ah, eu estou decepcionado com o pastor. Irmão, eu também estou decepcionado com um monte de ovelha e não deixei de fazer o que eu tenho que fazer. Você só se decepciona com o pastor se você achar que ele é melhor que você, porque ele não é. Nunca vai ser. E sabe por que hoje eu não me decepciono mais? De verdade. Porque eu não espero mais nada. Eu só dou, irmão. Eu fui chamado para dar, não para ficar recebendo dos outros. Eu não fui chamado para ficar esperando honra das pessoas. Eu fui chamado para servir as pessoas. E você também. Ah, mas esqueceu de mim. Ah, irmãos, um dia você esqueceu de alguém também. Um dia você teve uma dor de barriga também. Não é mais fácil viver assim, irmão? Você vai viver leve, você vai viver tranquilo, de boa. Ah, mas o irmão do lado tem esse defeito. Você tem um outro, irmão. E está tudo bem. Junto a gente vai se aperfeiçoando. Isso é amar. E a igreja precisa voltar a amar. Pode vir para frente, pessoal, que vai servir a Santa Ceia. E isso é, a gente vai amando um ao outro. Ah, mas eu não gosto do irmão que se de... E daí? Aí você não vai pegar a Santa Ceia da mão dele? Porque ele está de boné? Eu não gosto da irmã que fala demais. Só um pouquinho. E vocês? O que eu tenho para falar de vocês? Não tem nada para falar de vocês, mano. Tinha que ter alguma coisa para falar de vocês, não é possível. Não? Não? O irmão que vem de óculos e hoje ele está sem. O irmão que está orando com o irmão Jairo.
Tem, né? Essa é a irmã, eu sei tudo, irmão. Mas ela sabe de mim também. Sei, Silvana. Como que você consegue caminhar comigo? Quantos anos você tem hoje? 31? Desde os 13. Já viu o defeito meu, hein? Dá nada. Já pegamos uma enchente junto para adorar Jesus. Um menino que anda de moto, mobilete. Mas é uma bênção. Tem até palmeirense crente, irmão. Tá tudo bem. É bom para quebrar o gelo. Mas para a gente entender que a gente é gente. E tem gente precisando de você. E tem gente precisando de você. Tem gente precisando de você. Tem gente precisando do seu amor. Tem gente precisando da sua compaixão. Tem gente precisando da sua misericórdia. Tem gente que precisa que você ande mais uma milha com ele. Tem gente que está precisando que você dê a outra face. Tem gente precisando do seu perdão. Vou falar uma coisa, tem gente precisando até dos seus defeitos, irmão. Porque ferro afia ferro. Às vezes o seu defeito vai despertar a tolerância do outro. Até do seu defeito alguém precisa. Porque o seu defeito vai fazer alguém ser paciente com ele. Já viu aquela história quando você pede paciência para Deus? Ele te dá um presentinho, seja paciente. Eu quero orar por você hoje. E que essa Santa Ceia seja a Santa Ceia da restauração do amor. Pelo que faz, pelas pessoas e por Deus. Volte a amar Deus, irmãos, acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. E peço que o Senhor restaure hoje, Pai, esse posicionamento chamado amor em nosso meio. Que nós voltemos a amar o que fazemos. Que nós voltemos a amar o que as pessoas são. E que nós voltemos a amar o Senhor. Restaura isso em nós, Jesus. Restaura isso em nós, Espírito Santo. Que possamos, Senhor, ser uma igreja arrependida e que ama as pessoas. Que o Senhor não venha ser para nós apenas um momento confortável, mas que o Senhor venha ser para nós um estilo de vida. Que possamos estar firmes para enfrentar os dias difíceis, as dores que vamos sofrer por seguir o Seu nome. Que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, de ver a gente no próximo. Que o Senhor nos dê a capacidade de ver a gente no próximo. Que o Senhor restaure em nós o amor por aquilo que fazemos. Que tudo que a gente faça seja movido pelo amor. Que a força seja o amor. Que o que movimenta as coisas que fazemos, seja o amor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém?